Vá. Gravando, gente. Bom dia. Aula de treinamento físico do dia 25 de março de 2021. Vamos lá, então. Nós estamos no assunto de métodos de velocidade. Na verdade, vamos entrar, né, no assunto dos métodos de velocidade, com a apresentação dos trabalhos aí do Rafael de Souza e Daniel Correia. Tá? O Daniel está aí, né? O Rafael não está online, mas não tem problema, eles fizeram já a apresentação, eu vou passar ela agora, tá? E depois a gente vai para alguns complementos e depois, num outro momento, tópicos especiais do dia, tá? Vamos lá, gente, vamos tocar a aula. Faço o registro aqui da nova estudante, a mãe da Aline, né, para deixar nos autos. Seja bem-vinda aí à disciplina de treinamento, depois envie os meus cumprimentos para ela. Não, peraí que eu já fiz errado. Falando aí as brincadeirinhas, né? A gente esquece de fazer algumas coisas. Deixa eu compartilhar com som. Deixa eu ver se assim funciona. Já fica aberto. Tá. Estão vendo aí uma página do YouTube, né? Ok. Abre um pouquinho e vamos ver. Tá bom a voz? Começando lá, então. Bom dia, pessoal. Sou o Rafael Elias e, juntamente com meu colega Daniel Corrêa, a gente vai apresentar sobre os métodos de velocidade no treinamentos resistidos. Bom dia, gente. Como o Rafa comentou, a gente vai falar sobre o treinamento resistido. E, bom, a principal característica do treinamento resistido é gerar uma força rápida ou potência. Isso daí depender da literatura que tu está buscando, né? Essa potência que a gente está buscando com o atleta, a gente pode tirar de treinamentos de força dinâmica ou de força de potência, como exercícios pliométricos, que a gente viu algumas aulas atrás, que dentro de uma determinada zona do treinamento de pliometria, a gente consegue obter potência. Algumas outras zonas a gente já vai para o treinamento assistido, que a gente vai ver nas próximas aulas, mas dentro daquela primeira zona ali do treinamento de pliometria, a gente consegue obter potência. Outro exemplo é o treinamento de lombo acima, que a gente consegue fazer, se tu não tem uma esteira com inclinação, a gente pode fazer isso numa rua que tem uma inclinação diferente, que é mais fácil de aplicar. Corrida na areia, que por conta da deformação do solo pode gerar essa resistência no movimento. O trenó e nadar com uma resistência, o Rafa vai comentar depois, que também são dois exemplos de treinamentos resistidos. Enfim, o treinamento resistido basicamente tem essa característica de gerar uma ação muscular mais lenta com a intenção de produção de força e, consequentemente, uma produção de potência, que vai gerar uma velocidade maior para o atleta. Aqui a gente fez um breve conceito do que é a velocidade, que é a capacidade de se deslocar em menor tempo em determinada distância, né? Então, o treinamento resistido ele tem a intenção de diminuir esse tempo dentro dessa distância que o atleta está percorrendo. E, bom, na maioria das atividades que a gente faz, é necessário potência da força concêntrica e da velocidade de movimento, né? E nessa figura a gente fez uma relação entre a curva de velocidade e de força, que quando a curva de velocidade é muito alta, consequentemente a de força é mais baixa e consequentemente vai ter uma pouca produção de potência. O contrário também acontece, né? Se a curva de velocidade é muito alta, a de força é muito alta, a de velocidade acaba sendo reduzindo também de acordo com a curva de força. Então, ou seja, no caso extremo, se a força é máxima, a velocidade vai ser zero. Então, para a gente conseguir obter esse ganho de potência, a gente precisa ter o equilíbrio entre as curvas de velocidade e de força. E a gente separou alguns exemplos de alguns vídeos para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. O uphill, ou corrida lomba acima, que é basicamente uma corrida contra a gravidade, que tem a intenção de aperfeiçoar e de melhorar
as musculaturas que têm a ver com um tiro de velocidade. Então, o uphill ele é um tiro em velocidade numa lomba acima. E durante o treinamento, tiro de velocidade com essa inclinação, a média de potência e energia que é gerada durante a flexão e extensão do quadril na fase de apoio e de balanço, ela gera uma resistência maior na musculatura e isso que vai gerar força, isso que vai caracterizar a carga na musculatura. A gente pode incrementar outras coisas, mas depois a gente vai falar desses incrementos externos. A gente queria compartilhar o vídeo do Red Bull, que eu imagino que a maioria conhece. Esse aqui é um caso extremo, tá? É uma subida, aqui já é mais competitivo, não é mais treinamento. Eles fazem aqui uma corrida de 400 metros, é bem tradicional essa competição, acho que a maioria já viu. E é desgastante, eles começam correndo no início e no final eles estão quase caminhando já, estão cansados. Enfim, isso é uma característica de uma prática do uphill. A gente pode também fazer em esteira, só que a gente sabe que não é tão prático assim ter uma esteira que tem inclinações, ou fazer numa rua que tem uma lomba. Isso vai mais do conhecimento do professor e da criatividade dele. Bom, pessoal, outro exemplo também é o trenó, que eu vou explicar agora. Que seria basicamente um pequeno objeto que é adaptado para o treinamento. Ele é preso na pessoa com uma cinta ajustável e ele pode ser puxado, empurrado, arrastado e ele também tu pode adicionar pesos para aumentar a carga nele, pesos extras. Segundo alguns artigos que a gente observou, ele ajuda a melhorar o sprint, mas principalmente na fase de aceleração. Ele ajuda bastante nisso. Queria trazer aqui também uma pesquisa que eu achei muito interessante, que é sobre os efeitos do treinamento de velocidade com trenó de alta carga baseado em diferentes percentuais de queda da velocidade de execução em atletas profissionais de futebol. E o que foi essa pesquisa? Ela foi um treinamento somado ao treinamento regular dos atletas de futebol, com a duração de 11 semanas. Foram realizadas 10 sessões desse treinamento. As execuções de velocidade foram em linha reta, numa distância de 20 metros, com uma recuperação de 30 segundos entre cada repetição. E foi usada uma carga progressiva de 45 a 65% da massa corporal em cima do trenó, né? A carga que foi adicionada ali no trenó. E quando o atleta atingiu o valor da queda de velocidade de execução, a série foi encerrada. Mas qual o valor? Então, o estudo foi separado em dois grupos, os atletas, desculpa. Um atleta que se encerrava quando chegava a 10% da queda da velocidade e um atleta que a atividade se encerrava quando chegava a 20% da queda da velocidade. E quais foram as conclusões desse estudo? As conclusões foram que esse trenó implementou um importante ganho no desempenho da velocidade dos atletas, mas principalmente no grupo que foi até a queda de 10% da velocidade. Ou seja, parece que quando se tem um menor índice de prejuízo da velocidade da execução do treinamento com o trenó, isso é mais producente para o desenvolvimento da capacidade de aceleração. O que todos nós sabemos que hoje em dia é muito importante no futebol, essa questão da aceleração e da velocidade está cada vez mais necessária e presente nos dias de hoje. Aqui nós vamos trazer um exemplo do atleta Demaryius Thomas, que ele é um ex-atleta de futebol americano, onde ele faz o uso do trenó para o seu ganho de aceleração.
A gente pode observar que são tiros relativamente curtos, né? Por causa do peso que já está adicionado, o que influencia bastante, principalmente na fase da aceleração, que é a fase inicial do sprint. Bom, outro exemplo também é o paraquedas de natação, que é basicamente semelhante àquele paraquedas que é utilizado também no meio terrestre, onde a resistência acaba sendo o ar, só que nesse caso é específico para natação. Ele é preso na cintura e quando o nadador se desloca, acontece o arrasto do paraquedas, o que gera esse trabalho de resistência. Esse treinamento também, segundo artigos, ele viabiliza bastante ganhos de força muscular e velocidade do deslocamento. Por quê? No meio aquático, a gente tem a velocidade de nado, que é uma das variáveis relacionadas ao resultado do esporte, né? A velocidade do nado. E isso acaba sendo condicionado com outras capacidades motoras, como a força, a resistência e a flexibilidade. Algumas pesquisas mostram que os nadadores que foram treinados com paraquedas mostraram aperfeiçoamento na economia do movimento durante o nado. O que isso significa? Significa que nadadores que utilizaram paraquedas, eles verificaram uma maior capacidade de manter a força e vencer aquela resistência que é imposta pelo meio aquático durante todo aquele tempo de nado. E com isso, muitos treinadores têm essa preferência ao treinamento resistido com paraquedas por causa das modificações dos parâmetros da braçada que é produzida e também diminui a frequência e a distância do ciclo de braçada deles. Também sobre a questão, aqui nós temos o vídeo, né, do paraquedas, como ele é colocado. A gente também gostaria de trazer que às vezes os professores, os treinadores não têm acesso, também tu pode usar a tua criatividade e vestir o atleta com uma camisa, que também vai gerar uma resistência que também vai ser bastante útil nesse treinamento. Essas aqui são nossas referências, onde a gente se baseou um pouco para nossa pesquisa, alguns artigos. E é isso. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Parar de compartilhar. Muito bem, pessoal. Ó, bem legal a apresentação. Deixa eu fazer uns comentários, assim, acho que esse trabalho foi um bom exemplo de como a gente usar bem, assim, o recurso visual, né? Eu sei que quando a gente está aprendendo um assunto, às vezes a gente se sente um pouco inseguro sobre variar mesmo, criar situações que são um pouco diferentes daquela coisa acadêmica de ficar passando conteúdo, mas dar espaço também para observar mesmo, né? Dar espaço para a gente perceber melhor com o uso da tecnologia, que numa aula presencial às vezes é mais limitada, assim, né? Muitas vezes. Ou a gente não se abre para isso mesmo. Eu acho que toda essas coisas que a gente está vivendo hoje tem coisas boas para a gente tirar, e uma dessas é a gente saber usar melhor a ferramenta da internet, né? Isso que eu queria dizer, e acho que o grupo fez bem isso. Queria ressaltar isso, o uso dos vídeos, eles são super interessantes, porque a gente pode perceber detalhes de técnica, a gente pode tentar emular um pouco aquela falta da questão presencial, usando bem a tecnologia. E o grupo usou, tá? Muito legal, assim. O assunto foi bem abordado, tá?
tem vários elementos interessantes, e eu vou só complementar algumas informações. Eu acho que a apresentação foi toda boa, mas, de novo, gente, eu dou uma sugestão básica, que é o que eu vou tentar falar agora também, assim, de dar mais informações também sempre objetivas sobre quais cargas fazer. Então, claro, ali tem os exemplos, né? E tem uma coisa interessante que é o treinamento de velocidade, né, baseado, né, no controle da velocidade ali. Ele é super interessante, porque ele já me indica algumas informações de carga, né? Então, eu tenho que esperar a pessoa parar. Agora, mesmo assim, eu tenho que falar de repetições. Eu tenho que ter uma ideia sobre isso também, né? E algumas vezes já isso se inclui, tá? Mas mesmo assim é bom a gente saber de zonas de treinamento, porque não adianta só tu dar o estímulo e esperar diminuir a resistência. A gente tem que saber o que nós estamos trabalhando com isso. Porque se o cara fizer, não sei, vou chutar, 50 segundos, tem que cuidar, porque se eu queria uma adaptação mais anaeróbica alática, eu estou fugindo um pouco disso, porque está durando 50 segundos o estímulo, né? Então, não posso ficar preso só a algumas regras, né? Eu tenho que ter uma ideia também das zonas que eu estou trabalhando e ter uns limites, porque o cara passou de 20 segundos, momento de aumentar a carga, porque eu preciso ter adaptação de tal tipo. E aí eu vamos começar a falar. Agora a gente está falando de velocidade, esse é o elemento principal. O que acontece, pessoal? De certa forma, a gente está fechando um círculo ali, eu chamo de um triângulo de capacidades condicionantes, que eu queria ressaltar isso, que no mundo real do treino é super interessante. É um dos segredos, eu acho que de coisas muito interessantes, assim, de mudança de paradigma de quem é do treinamento, do dia a dia do treinamento. Assim, o meu período, a minha fase de estudante, e até alguns anos atrás, nós aprendíamos sobre treinamento muito baseado em gavetas fechadas, assim, treinamentos de força, treinamentos de velocidade, treinamentos de resistência, né? E ali a gente jogava as predominâncias. Então, os atletas de longa distância é resistência. Esses caras sabem tudo disso. Os de força sabem tudo, os caras da musculação ou quem está relacionado com esportes que envolvam esse elemento de produção de força máxima em condição lenta, né? Ok. A velocidade são as situações esportivas super aplicadas, né, e tal. Mas o que acontece, gente? Essa divisão é muito artificial, né? Então, essa história de que eu sou da força, eu sou da velocidade, isso existe na cabeça de pesquisador, né? Quem trabalha no mundo real do treinamento vai ter que lidar com um mundo que é complexo, né? Que vai ter que trabalhar, que é o que acontece com predominâncias, isso sim, tá? Vai ter que trabalhar com predominâncias, mas a gente vai ver que o raro vai ser, e muito raro, vai ser o cara que vai trabalhar com uma capacidade condicionante. O que ele mais vai trabalhar é com características complexas, porque as tarefas objetivas, né, funcionais, elas são complexas em geral, né? Então a gente tem, eu vou começar pelas exceções, tá? Por exemplo, eu tenho um cara lá que é do levantamento de peso. Esse cara vai ser uma exceção. A tarefa dele, da vida dele, é levantar um peso lá, que mesmo nesse caso, a gente vai ver que a metade das modalidades desse tipo de esporte são com arrancada, por exemplo. Ou seja, também tem uma característica de velocidade, que quem treina isso no dia a dia sabe. Não adianta eu só falar de força e força máxima. Não, em algumas condições, eu tenho que ter uma certa coordenação com velocidade, que é a arrancada, por exemplo, né? Vamos falar de outro caso extremo, né? Exceção também, é o atleta de resistência, né? Eu poderia pensar assim, um ultramaratonista, ou um cara que faz como é que se chama? Deu um branco agora, do Havaí. Ironman. Oi? Ironman. O Ironman, né? O atleta do Ironman. Esse aí é um extremo do conceito da resistência, né? Mas mesmo ele, ao longo do ano, isso todo mundo tem adições de treinamentos de força, né? Eles têm alguma carguinha, mesmo naquelas condições, eles executam exercícios onde os músculos têm que operar em 200 milissegundos, né?
e se for, claro, de mais alto nível, vira uma força rápida também, mas, claro, eles têm que fazer por muitas horas isso, mas tem uma característica ali também de algo anaeróbico ou que envolva também outra capacidade condicionante que não só a resistência. A gente tem também os extremos assim da velocidade, os atletas de 60 metros têm que trabalhar muito a velocidade, mas mesmo esses caras, que é os gestos onde a gente gera mais velocidade do corpo como um todo, velocidade segmentar, eu tenho que treinar essas capacidades, mesmo ali eu sei que nos primeiros passos eu tenho condições que são de situações que eu chamo de uma produção de potência ou força numa dimensão mais lenta, né? Onde não tem mecanismo elástico. Os primeiros 10 passos do sprint tem uma participação mínima de ciclo alongamento e encurtamento, porque ali tem um desequilíbrio energético básico. Eu tenho aqui, nessas fases, eu tenho que produzir apenas trabalho positivo. O trabalho negativo começa a parecer muito pequeno, então eu não tenho como armazenar muita energia, né? Porque o ciclo está quebrado nessa fase inicial. Depois dos 10 primeiros passos, 8, 10 primeiros passos, eu começo a ter, sim, frenagens, e aí eu começo a armazenar energia e reutilizar. Aí sim. Mas nas primeiras fases, não. Então, quando eu tenho que treinar isso, e vocês viram que o treino resistido ele é muito útil para essa fase inicial, para as arrancadas, né? A gente vai ver que em vários passos dessa tarefa não tem muito ciclo alongamento e encurtamento. Tá? Tem uma exceção para isso, tem as mudanças de direção, que ali sim eu tenho uma energia que eu armazeno e tenho que jogar para outro lado, para outra direção, mas muitas vezes minhas unidades músculo-tendão armazenam energia e usam. Tá? É parecido quase com um contramovimento, só que complexo, né, de mudança de direção. Mas vocês vão ver que depois, no segundo passo, etc., muitas vezes eu estou em condição lenta ainda, e aí isso já está comprovado até em modelamento musculoesquelético, etc. Então, e também por estudos de treinamento, tá, gente? Então, o que eu... agora, mesmo isso que eu acabei de dizer são situações de exceção. No caso da velocidade, por exemplo, eu posso fazer treinos assistidos. Hoje nós vimos resistidos. Os treinos de velocidade assistidos são o extremo da velocidade. São as condições onde eu diminuo a carga externa, portanto, meu músculo ele tem um menor potencial de produzir força, porque a carga externa é muito baixa, e aí meus músculos operam em velocidades máximas, porque não tem carga externa, né? E aí eu vou trabalhar desse modo assistido, né? E a geração de potência, inclusive, cai. Os alunos, o grupo mostrou bem. Vocês viram a curva de potência, né? A curva de potência, ela aumenta até em torno de uns 30%, quando eu penso no músculo isolado, ou se for o corpo todo vai para 50%, mas a curva que eles mostraram é mais no músculo isolado, e depois cai, né? Em altas velocidades cai, ou seja, a minha adaptação de potência total é baixa nessas situações, mas ela pode ser interessante em situações que eu precise fazer isso, né? Quais são as situações que eu preciso gerar uma potência numa condição rápida, onde a força externa é baixa, ou relativamente baixa? Por exemplo, nas situações de velocidade máxima, né? Nessa situação, não foi a aula de hoje foi resistido, né? Agora estou dando um outro exemplo de assistido, tá? Que é, por exemplo, lombo abaixo, etc., que a gente vai ver na próxima aula, onde eu consigo desenvolver mais ainda a minha velocidade, mas claro que eu tenho um limite disso, porque eu fujo da zona ótima de potência, tá? Mas é uma coisa para se pensar. Mas, de qualquer jeito, gente, eu consigo pensar bem isso quando eu saio das caixinhas dos métodos e começo a pensar de modo contínuo, né? É o que eu chamo de um contínuo de capacidades condicionantes e, portanto, de métodos de treinamento, onde eu tenho 3 extremos, 3 atratores, que eu chamo, que formam um triângulo. Tá? Então, até agora, a gente teve aula de resistência. Então, vocês viram que o atrator da resistência são atividades onde eu vou forçar mais o conceito de resistência, que é fazer o meu organismo desenvolver trabalho contra uma condição de fadiga. Tá? É esse conceito de resistência, eu manter intensidades, etc., contra essa situação de fadiga. Eu vou ter o máximo disso pensando numa ultramaratona, num Ironman. Eu tenho a força máxima como outro atrator desse triângulo, né, que é a situação onde eu faço a produção de força mais lenta, porque eu estou próximo da produção máxima de força em fase concêntrica,
né? Então, ali eu tenho a condição de força máxima, esse é o extremo, que é uma repetição, né? A tensão máxima que o músculo consegue gerar, ela é maior, claro, quando eu faço uma vez só, conforme eu vou aumentando o número de repetições, essa tensão máxima, essa força máxima cai, né? Então, o extremo seria uma repetição, e tenho o outro extremo desse triângulo, desse contínuo de métodos, que é a velocidade. É uma situação onde o meu músculo consegue produzir a maior velocidade, ou, sendo mais prático e mais realista com o treinamento, quando o meu organismo consegue gerar máximas velocidades, que não é, por exemplo, no início do sprint. No início do sprint, eu sou forçadamente a fazer um movimento lento, eu saio de uma inércia e acelero grande, mas se eu for ver a velocidade instantânea daquela fase, ela é relativamente lenta, né? E a velocidade máxima vai acontecer na fase que é chamada assim de máxima velocidade, né? Que é por exemplo, em torno ali de 60, 70 metros de um tiro de 100 metros, de uma prova de 100 metros, né? Nessa condição eu vou alcançar. Ou seja, e naquela condição ali, a resistência externa, ela é relativamente baixa. Se eu pensar biomecanicamente sobre o gesto, eu entro na passada em alta velocidade já, quando eu estou nessa situação. Então é parecido com, forçando o exemplo para facilitar, é como se eu estivesse na lomba baixa, né? A força externa contra o movimento é muito baixa. Eu tenho uma força, inclusive, que me assiste, que me auxilia. O que eu tenho que fazer é manter uma frequência muito rápida de movimento. Ali eu forço a condição de velocidade. É a situação onde os meus segmentos e meu corpo conseguem gerar maior velocidade. Isso é o extremo da velocidade. Agora, esses três extremos, gente, aqui tem um conceito muito importante do treinamento, que se vocês se aterem, isso vai facilitar o mundo real do dia a dia do treinamento de vocês, que é pensar nesses três extremos, nesses três atratores que eu acabei de dizer, que é uma ultramaratona lá para resistência, resumindo um pouco, a força máxima, teste de um RM, por exemplo, e a velocidade assistida na velocidade, e lembrar que esses três extremos me ajudam a pensar o seguinte, me ajuda a pensar que o mundo real do treinamento vai acontecer como um contínuo desses três aspectos. Um contínuo é um termo latino, continuum, com dois U's, né? Que vai indicar o quê? Que, na verdade, eu vou estar sempre mexendo em predominâncias. Se eu aumento a repetição, o tempo do exercício, eu vou mais para a resistência. Se eu faço um movimento em uma condição um pouco mais lenta, mas mais próximo da produção de força máxima que esse músculo pode fazer, eu corro esse treino para uma zona de força. Se eu faço essa produção de força em alta velocidade, tá? Eu vou mais para velocidade. E aí eu posso fazer até a mistura dos três. Quando eu estou no meio do triângulo, é o que eu comentei para vocês na aula passada, que é um termo horrível, mas que é o que tem de mais próximo que a gente pode pensar. Resistência de potência ou resistência de força rápida. É uma mistura dos três, porque força rápida e potência é força e velocidade, é uma mistura dos dois, onde eu tenho um equilíbrio entre os dois para gerar o máximo de potência, e se eu faço mais repetições, eu vou para o meio do triângulo, tá? Claro, o meio do triângulo também é uma condição específica lá, meio estranha, mas o que vai acontecer é eu jogar com essas predominâncias. E se eu souber bem disso, eu consigo manipular qualquer tipo de treino. Eu consigo jogar com treinos que saem das caixas. Ah, professor, mas isso aqui não está nas zonas que eu aprendi na minha caixinha de treinos de força, né? Ou na minha caixinha de treinos de velocidade. Sim, mas isso é o mundo real, né? A gente vai ver que o mundo real é complexo, ele é executado para tarefas que vão demandar alta velocidade às vezes vão demandar muita força com a condição de velocidade baixa por causa da tarefa, né? E algumas vezes eu vou ter que executar em maior tempo, né? Tudo isso vai englobar qualquer tipo de movimento humano, se eu pensar assim, tá? Então, hoje nós estamos fechando o triângulo. Hoje nós começamos o terceiro elemento, que é a velocidade. E já começamos num método que já engloba elementos de força, né? Então, nesse tipo de treino, eu também posso chamar esse treino não só de velocidade resistida, né? Eu posso chamar também de elementos de potência ali, porque eu vou fazer resistido, eu vou tornar o movimento um pouco mais lento e vou jogar numa zona onde minha potência é máxima, em algumas condições. Por exemplo, que está bem estudado, que é o que eu estudei também com a Patrícia Pantoja lá,
foi o sled towing, né? O trenó, né? Qual era a carga ótima para gerar maior potência. Era em X percentuais lá, e tem até um debate sobre isso bem grande na literatura, com até dois parceiros meus de pesquisa. E eles, de vez em quando, tem rolo, assim, um falando mal do outro. Mas eu estou ali no meio, que é com a professora Paula Zamparo, que ela vai definir que a potência máxima desses exercícios de sprint com carga, né, com trenó, eles vão acontecer em torno de 20% da massa corporal, né, quando eu boto pesos no trenó lá de em torno de 20%, e o professor Morin lá que sugere que essa carga ótima possa ser 80%, que é uma carga muito alta e relativamente menos usada no dia a dia do treinamento resistido e é bastante debatido, assim, tem bastante crítica aí sobre esses usos. Inclusive eu acredito, e eu já fiz até um par de cálculo com a professora Paula, com a Pellegrini, colega da Itália, e a gente viu e inclusive no estudo da Patrícia Pantoja, a gente viu que a carga ótima era em torno dos 20% mesmo, né, do peso corporal, da massa corporal, tá? Para dar também uma luz sobre isso, uma opinião minha, né? Pediram até para eu fazer uma carta, o pessoal, mas eu até agora não consegui fazer. Mas olha só, gente, voltando aqui para o assunto, então, nós estamos falando de treinamentos resistidos, né, de velocidade resistidos. Eu vou dar algumas dicas, tá, de treinamento, indo no mundo real, assim, algumas questões, deixa eu ver se eu tenho um slide aqui para também mostrar visualmente, além de falar. Sim, apareceu. Então, deixa eu compartilhar para vocês. Arthur, Oi. tu tinha pedido antes para os guris darem uma comentada sobre quantos sprints que tinham dado e tal, mas isso variou muito de atleta para atleta. Esse estudo aí eu apresentei um estudo do Grazioli, eu apresentei no SIC em 2020/2. Ah, legal, diga aí. Então, o volume de sprints que o grupo que teve 10% de queda de velocidade teve foi de 33 sprints, enquanto que o G20, né, que seria o grupo que teve 20% de queda, foi de 49. Isso foi em média a quantidade de sprints que eles davam, né? Como os guri falaram, era uma carga progressiva que começou em 45% do peso corporal e foi até 65% na semana 10. E a porcentagem média de velocidade de queda que eles tiveram no G10 foi de 14% e no G20 foi de 26%. Isso não alterou os minutos jogados que eles tiveram. Eles jogaram em partidas normais mais ou menos ao mesmo tempo, porque eles fizeram esse treinamento enquanto eles tinham partidas oficiais e não oficiais também. E os resultados que foram melhor encontrados foram no grupo 10%, né? O grupo 10%, na verdade, teve um incremento bem maior de velocidade do que o grupo de 20%. Então... E qual foi o teste exatamente para chegar nessa conclusão? O teste de 10 metros? Qual era o teste que confirmou que o grupo esse de 10% dava mais? Só para eles atualizar no mundo real também do treino, né? O que melhorou exatamente? Assim, tu lembra dos dois testes principais? Eles corriam, na verdade, o sprint com o trenó com um sprint de 20 metros. E antes do treinamento tradicional com bola. Foi essa a função que eles fizeram. Foi esse treinamento que eles fizeram. Sim, mas tu disse que a velocidade aumentou mais para o grupo 10%, né? Mas perfeito. Teste exatamente avaliaram? Era a própria velocidade avaliada durante os jogos? Porque hoje tem a velocidade avaliada com um radar de velocidade apontado para o centro de gravidade do corpo do atleta. Isso, é isso aí. Mas era de quantos metros o teste esse que aplicava o radar? 20 metros, tá? 10 metros? 20. Ah, era o teste de 20 metros. Esse era o desfecho principal, primário do estudo para definir velocidade. Tinham 3 fotocélulas, uma posicionada em 0, uma em 10 e uma em 20. E daí, fora isso, o Rafa, o Grazioli, né, ele apontava o centro de gravidade dos atletas com radar de velocidade. Ah, legal, cara. Tá? Não, é isso aí. Então, o teste de 20 metros era o desfecho, assim, foi esse o marcador para dizer que a velocidade aumentou. Talvez tenham, não sei se usaram o tempo dos 10 metros intermediário que a fotocélula dá também, mas só curiosidade minha.
Sabe se eles usaram Olha, também ou não? Ou só usaram o radar? Olha, eu não tenho certeza se o Rafa usou ou não. Isso aí não Não, foi só uma de coisa que a gente curiosidade, chegou se a tu botar no soubesse. trabalho. Bem legal. Joia, cara. E o que acontece, pessoal? Tá, então era o teste de 20 metros e melhorou. Esse é um elemento, pessoal, que é básico em treino de velocidade. O controle da qualidade, tá? O pessoal, inclusive, usa em alto rendimento uns percentuais menores ainda de redução da qualidade, assim, né? Tem caras que usam na casa do 3, 4% da queda de desempenho para parar o treino. E isso é mais velho. Antes de sair essa moda do treinamento baseado em velocidade, esse era um cuidado de treinadores já muito antigo. Desde que, assim, quanto mais o treino é de velocidade, mais o cuidado com a qualidade técnica e o de desempenho, o controle. Então, por exemplo, nadadores, quando fazem treinamentos de velocidade, eles têm que cuidar lá o tiro, e aí os treinadores sabem, dizem para os atletas quanto eles têm que fazer, ou eles mesmos sabem qual é o tempo da série. Eles brincam assim, brincam não, é o jargão, né? Então, por exemplo, tem que fazer tiros de 50 metros. Os tiros de 50 metros, eles fazem, se é o cara de altíssimo nível, ele faz até abaixo de 30, assim, é uma cavalice, tá? Mas vou dar esses valores, porque depois no mundo real do que eu faço é bem diferente. Mas vamos dizer que os caras fazem 28 segundos, por aí o tiro, tá? O que acontece, pessoal? O treinador, inclusive, trabalha na casa do alto ou baixo, que é assim, ó, tem que fazer 28 baixo. Se ele fizer 28,9, isso é 28 alto, tá? Porque é 0,9, é um décimo do segundo, quase em 29, tá? 28,9. Ele já está errado, porque ele deveria fazer 28 baixo. Isso dá um percentual de controle de carga baixíssimo, assim, isso dá abaixo de 2%, né, do controle da intensidade. E tem muita gente usando o treino de velocidade nessa nova teoria, esquecendo desses elementos que são essenciais do treino de velocidade, parece que é algo muito novo o controle disso, quando na verdade não é bem assim. Então, é só para contextualizar sobre o que se sabe e o que se faz em teoria do treinamento há muito tempo, tá? E a regra geral, esse estudo aí, por exemplo, do Grazioli, não lembrava de quem era, ele confirma esse elemento bem básico da velocidade, que é o seguinte, ó, quanto mais eu tenho que treinar a velocidade mais próxima daquilo que eu chamo de pura, que são tempos menores dos tiros ou desempenhos de sprint menores, tá? Mais eu tenho que cuidar com essa qualidade, inclusive no mundo real da natação, das corridas, remo também usam isso. O controle desse desempenho ele é até bem menor do que 10%, é 5 para menos, assim, eles vêm na casa do décimo do segundo, e porque inclui essa questão de qualidade, que a mensagem é a seguinte: quanto mais eu treino velocidade e menos resistência de velocidade, mais importante é a qualidade de movimento. E o estudo do Grazioli, recém que a gente viu, confirma isso. Eles tinham 10% só de queda do desempenho, e isso foi melhor para esse grupo que treinou assim. Provavelmente teve um volume menor, né? Não, provavelmente não. O próprio Ramiro deu os números, né? Quem treinou com percentual mais baixo, claro, obviamente que vai fazer mais tempo do tiro, porque ele demora mais, ele faz mais repetições, né? Então o volume vai aumentar, né? Porque Não, não. Porque um grupo é 20% de queda, ou tem algum erro aí, né? Entendeu? Porque o grupo de 10% de queda fez menos sprints, porque quando eles caíam 10% da velocidade dele. Tá, mas eu vou repetir a informação, até aí tu confirma, tá? É isso que eu estou dizendo. O grupo que treinou 10% de queda vai fazer menos repetições, porque, obviamente, isso. O grupo que fez 20%, ele vai fazer mais repetições, porque ele vai trabalhar sob resistência maior, né? Porque ele vai fadigando e é só com 20% da queda. Isso é uma coisa básica de velocidade, né? Então, é isso que eu queria dizer, tá? O que acontece? Nesse caso, fazendo mais repetições, tu já está ferindo um aspecto de velocidade que é básico, que é isso que eu digo, que treinos de velocidade tradicionais já cuidam isso em até muito maior, em um percentual mais fino, não é nem 10%, treinam a 2%, 3% de queda. E quando tem queda nas repetições, quando eles quebram o ritmo,
Tá? Vou dar o exemplo. Por exemplo, no tiro de velocidade de natação, eles têm que fazer 7, 8 tiros de 50 metros. Tá? Eles deveriam fazer a 28 baixo. 28 baixo significa fazer os 50 metros a 28 segundos, ponto 0 ou ponto 5. Isso é o 28 baixo, né, que a gente chama na prática de treinamento. Se o cara fizer 28,8, não é mais 28,5, né, 28,8, ele quebrou. O treinador avisa e ele tem mais uma chance para recuperar isso. Se ele não recuperar, para o tiro porque ele está quebrando. A gente chama assim, né, porque ele não está mantendo a qualidade. E esse percentual é bem mais baixo do que é usado até em alguns estudos, por exemplo, desse de 10% e tal, né? Então, isso que eu queria trazer, tá? Esse cuidado da qualidade, ele é super importante conforme é mais importante o ganho de velocidade, né? Por exemplo, um jogador de futebol, é menos importante ele ganhar velocidade pura do que um velocista de sprint, né? Então, 10% pode ser até bom, né? O estudo ali do Rafael comparou 10 a 20, né? São valores bem mais altos do que se usa para controle de velocidade, mas talvez para o jogador de futebol não tem problema. E não é talvez, né? Mostrou coisa boa, né? Melhorou mesmo a velocidade. A única coisa que eu digo que tem que cuidar nesse estudo, Ramiro, por exemplo, para pensar no espectro mais geral de velocidade, que é o seguinte: nessas cargas, claramente, elas têm um forte componente de resistência, né? Porque 10% é muita coisa para quem trabalha com velocidade. Mas tá bom para esses jogadores, porque eles precisam isso também. Eles não têm que fazer só um tiro durante todo o jogo. Eles têm que fazer vários. Então, fecha com a teoria. A única coisa que eu vejo que às vezes o pessoal não entende é que quando precisa melhorar a velocidade pura, a velocidade de base, aí não é esse tipo de treino. Aí são treinos com um percentual muito menor, que é o que eu acabei de dizer, né? São 2%, 3%, uma qualidade muito maior de desempenho. Só que isso se aplica para jogadores em fase de formação. É um pouquinho o papo que eu falei do BRL lá com os jogadores de vôlei, que eles têm que ser na fase de formação. Depois de grande, eles não conseguem mais, porque eles têm que responder os problemas do jogo todo. Não dá para trazer adaptações muito de base, né? Já tem que ser mais específicas, né? Então, só tem que cuidar com isso, porque a gente vê jogadores com problemas de velocidade ao longo de toda a carreira, né? Eu tinha um lateral lá do Flamengo que a gente brincava, era um exemplo claro, que o cara nunca tinha conseguido treinar direito. Um exemplo disso positivo é o Cafu. O Cafu é o lateral, né, e tal. Ele, quando jogava, foi multicampeão pelo São Paulo, ele era lento relativamente. Ele vai para o Milan e o Milan muda isso. Eu conversei com colegas lá do Milan, mesmo, do centro de treinamento, e eles notaram isso, que ele tinha uma defasagem de velocidade, porque no futebol brasileiro se trabalhava só com número de repetições muito altas, só com coisas específicas do jogo, né? E não tentavam melhorar aspectos básicos dele, que é arriscado, porque no alto rendimento tu pode trazer algum prejuízo a curto prazo. Mas no Milan eles fizeram isso, fizeram com cuidado. Ele pagou o preço durante alguns meses, ficando um pouco menos resistente para tarefas do jogo, mas mudou o padrão dele, né? Ele mudou isso e mudou o cruzamento, porque outro papo do Cafu, que vocês são muito novos, não devem saber, mas a gente brincava no futebol, antes dele ir para o Milan e ser campeão do mundo, a brincadeira no futebol de várzea era o seguinte: quando tu cruzava e a bola saía do campo, ia para fora do estádio, a gente brincava, o Cafu, deu uma de Cafu, ele não sabia cruzar. E quando ele foi campeão do mundo, ele já tinha resolvido isso também. O Milan trabalhou muito o aspecto técnico dele e velocidade. Ele sempre foi um cara com a passada longa, um pouco mais, entre aspas, lento nesse aspecto, mas ele mudou muito no Milan. Ele conseguiu melhorar as arrancadas dele também, mas com um treino mais de base ainda. Mais ainda do que esse que a gente acabou de ver hoje, tá? Para vocês terem uma ideia. Para mostrar assim, que a velocidade pode ser trabalhada numa dimensão até maior. Vai depender do contexto, das possibilidades e tal. Tá? E aí, quais são as dicas de treino de velocidade, gente? Gerais, tá? No mundo real do treino. A primeira delas é que é o tipo de treino onde tem que ter mais motivação. Tem um aspecto neuromuscular complexo que quase sempre, resumindo, são os treinos onde o treinador está gritando nos ouvidos do atleta. Tá? Na natação isso é mais difícil, tem que ficar subiando a cada braçada, tem que dar algum estímulo externo, mas obviamente é mais difícil. Mas no remo os caras pegam lá o megafone, meu treinador, o Piá no União fazia isso do lado da lancha, ficava berrando nos ouvidos em treinos de velocidade. O pessoal dos sprints, do atletismo, faz isso muito mais do que em treinos de resistência
ou força. Tá? Nos treinos de velocidade tem essa característica de controle, é parecido um pouco com o que acontece no isocinético. Né? Claro, o isocinético tem o problema de a gente não saber visualmente, o cara faz a 60 graus por segundo, né? Por exemplo, o exercício. Se afirma que tem que gritar nos ouvidos para ele fazer uma boa carga. Né? A mesma coisa é para velocidade. Um bom treino de velocidade tem que ter estímulo verbal. Agora, no mundo real, não é para todo mundo, né? Tem o caso do Gilson. Eu já falei para vocês da história do Gilson Mão de Pilão, não, do isocinético. Eu estou vendo aqui o Adriano, os guris que apresentaram. Mexo a cabeça. Vocês lembram da história do Gilson Mão de Pilão? Não. Tá, então eu vou repetir, eu vou contar essa história aqui. Eu devo ter contado de tarde, ou sei lá. Mas vale a pena, se os 4 não escutaram já. Olha só, era para mostrar sobre essas questões de motivação que não é bem assim, tá? Eu mantenho, é bom ter estímulo verbal, mas a motivação interna a gente sabe que é algo super pessoal. O que aconteceu, gente? Isso aí era a equipe, era a professora Cláudia Lima ainda, que avaliava no Cybex, né, o isocinético de jogadores de vôlei da época, que foram até campeões brasileiros, tá? Era o time da Ubra ali, que era uma transição entre Frangosul e Ubra, faz muito tempo isso. Bom, o que acontece? Eles eram avaliados no isocinético, e um deles era o Gilson Mão de Pilão, tá? Um cara que era, a gente chamava na época de saída, né? Seria o oposto, um cavalo. O cara, simplesmente isso, um cavalo. Era o cara que no aquecimento fazia a bola bater no teto, assim, e era o cara que no time deles, a estratégia ali do time de vôlei era muito assim, ter o bloqueio alto e na hora de virar o rally deixava para o Gilson, botava a bola alta na ponta e ele resolvia. E depois bloqueio para fazer ponto. Os times gaúchos ganharam muito nessa estratégia. O Weber dizia lá entre os colegas, dizia, não é possível, o Weber era o levantador de uma época desse time, dizia, não é possível, o Jorginho só faz isso, né? É sacar forte, bloquear alto e deixa o Gilson virar o rally, né? Então era isso, o cara é um cavalo, tá? O que acontece? Na hora de fazer o teste, era extensor de joelho, eles tinham que olhar o colega fazendo antes para ir já se adaptando para o cara ver como é que era o teste, tá? Isocinético, torque máximo ali, não lembro bem das características, mas era o básico lá, ele ficava olhando. O que acontece? O Gilson olhou e ele disse o seguinte, olha, gente, eu faço esse negócio, mas eu tenho só uma questão aqui, eu não faço com essa gritaria nos ouvidos. Porque a galera bolsista lá tinha ouvido o Marco Vaz, não sei se era o Roney, quem é que tinha dito que tem que gritar, esse é o critério, né, da motivação, né? E realmente, porque o cara, se não está altamente motivado, ele pode ficar ali fazendo de conta, mas claro que no torque vai aparecer, mas no movimento em si ali, ele engana. Mas tá, o que acontece? Os caras explicaram, não, mas a ciência diz isso. Ele, não, tudo bem, gente, mas essa é a minha, senão não faço esse teste. Aí os caras, não, tudo bem, né? Tipo, estão pagando, é cliente, vai e faz. O Gilson ficou por anos com o recorde do maior torque gerado naquela máquina, sem nenhum grito, né? E, de novo, aí mostra o seguinte, tem que fazer, agora eu vou falar mais cientista, tem que fazer porque é o critério, tá? Não estou dizendo que não. Agora, no dia a dia do treino, a gente tem que entender que tem a teoria da automotivação, que é muito mais importante do que só gritar, tá? Mas, volto a repetir, na dúvida, tem que gritar para todo mundo. Tá? Depois, ao longo dos anos, a gente vai descobrindo que caras altamente motivados precisam menos disso. Tá? Mas eu gosto de dar esse exemplo só para contextualizar no mundo real do treino, né? Porque senão a gente fica achando que, não gritou, tá errado. Não, calma, cara, entende lá o treino, entende o cara, inclusive, os aspectos psicológicos que motivam ele mais internamente, e aí a gente pode descobrir coisas, por exemplo, essa, que o recorde do torque máximo gerado lá na máquina era do cara que não tinha escutado nenhum grito porque ele pediu, porque não queria ficar ouvindo. Embora ele jogasse sempre na base do grito, né? Porque era sempre contra a torcida, e quanto mais grito, ele mais jogava. Mas no caso ali ele não precisou, ele pediu e fez isso que ele fez. Também a gente não sabe se tivesse grito, talvez fizesse mais ainda de raiva, vai saber. Mas ele fez o maior recorde, tá? De qualquer jeito, é uma coisa só para pensar e suavizar. Outra coisa, gente, quanto mais treino é de velocidade, tá? E menos menos tem os caráter de resistência, e isso envolve poucas repetições na série, envolvem até 4 repetições, quando eu vou treinar, eu vou ganhar velocidade mais pura, tá? Os intervalos são maiores, os intervalos são muito grandes, tá? Eu estava conversando com o Léo Ribas agora, com os atletas dele, que estão se preparando para a Olimpíada mesmo, estão na equipe brasileira lá
dos sprinter, eles dizem que os tiros dos caras, os mais anaeróbicos, que envolvem mais velocidade de base, envolvem 20 minutos de intervalo até. Isso é um excesso assim, para um cara de alto nível, tá? Mas no mundo real, assim, da maioria dos atletas vai ter isso, intervalos de 2 minutos ou mais, tá? Inclusive entre a repetição, tá, gente? Eu estou falando isso na micropausa, entre a repetição. Então, o cara faz um tiro e aí ele tem a micropausa. Depois tem possíveis séries, que são de 2 a 3 séries, tá? Isso é o mais comum. Nos métodos tradicionais. Agora tem essas histórias das repetições, etc., que aí tem que cuidar. E aí eu dou a dica, tá? Uma coisa para pensar, Grazioli, assim, ó, Grazioli não, Ramiro, uma variação dessas cargas, tá? Interindividual, é o mesmo problema que a gente observa quando a gente fala do trenó, né? Os treinos de trenó básicos, assim. O que acontece? Quando a gente controla a carga, e é o jeito mais comum, com um percentual da massa corporal, a gente carrega um erro aí, a gente não individualiza bem, né? Porque, na real, é isso, um cara altamente potente, ele faz muitas repetições a mais com o mesmo percentual da massa corporal do que outro cara menos potente. A gente fez um estudo sobre isso com o Léo Ribas e com a Patrícia Pantoja, né? E a gente observou o seguinte, que essa maior potência, ela é relacionada, a maior carga que a pessoa consegue sustentar é conforme o cara gera mais potência. Um teste que nos ajudou a determinar a carga mais exata que gere maior potência é fazendo uma relação com a potência de salto, por exemplo. Essa aí nos ajudou a ajustar bem mais a carga e aí o número de repetições diminuiu bastante entre as pessoas. E aí que está o perigo, tem que cuidar que quando o número de repetições muda muito entre as pessoas, eu posso estar trabalhando com metabolismos diferentes, né? Esse que é o perigo. Se eu passo de 20 repetições, 30, eu estou trabalhando outras coisas. Então, eu pelo menos tenho que me dar conta disso, que eu já estou numa outra dimensão aí trabalhando. Pode até ter ganhos, né? Depende da janela do cara. Se o cara é pouquíssimo treinado nisso, pode ser que apareçam coisas. Mas eu não estou, às vezes eu estou perdendo de ganhar mais em velocidade pura, alguns elementos de janela de treinamento de velocidade geral, por causa dessas variações muito grandes, né? Fica essa dica. Outra coisa, controle do desempenho, comentei para vocês, pela questão do quebrar, né? Se o cara baixou um pouquinho, às vezes, nos treinos de velocidade, de corrida, é meio segundo, é décimos de segundo, então isso envolve erro do cronômetro até, tá? Que é difícil de controlar, mas os treinadores tendem a errar menos pela experiência, mas tendem, né? E outro erro básico de dica de treinamento de velocidade é não pensar o treinamento de velocidade como o dia do microciclo de choque, ou da semana do microciclo de choque. Tá? Ou às vezes o pessoal usa treinamento de velocidade como o dia da festiva, fazem competições e bota os caras para fazer cargas de velocidade ali. Mas não adianta, uma semana não vai trazer adaptação, uma coisa muito básica. Se eu quero ter ganhos de velocidade, eu preciso trabalhar em zonas de velocidade, parecido com os outros métodos, 1 mês, 2 meses, tá? Não tem muito segredo sobre isso, eu preciso ter... É uma coisa super óbvia, mas é bom falar, porque alguns, às vezes, confundem, tá? E aí vem uma dica, assim, eu vou contar uma história do meu irmão, tá? Meu irmão foi um nadador do União, participou de nível nacional, brasileiro, e coisa assim, no Grêmio Náutico União, nadador, né? E eu me lembro que até hoje, ele não é da área, né? Ele é pesquisador e tal, trabalha em Portugal hoje, fugiu por causa dos problemas aí políticos e tal, mas ele é pesquisador lá e ele nada, né? E durante anos ele ia nadar na ESEF, inclusive, e só que ele pedia sempre para nadar como é que ele dizia, para a saúde, né? Brincando. Ele dizia, eu quero só nadar para a saúde. Aí o negócio dele era só fazer volume, né? E aí, durante anos, eu ficava falando para ele, cara, não é isso, tu tem que treinar velocidade, porque isso é para a saúde também. Então, hoje em dia está super claro isso, né? Que treinos de velocidade assistida, onde eu vou trabalhar com mais potência, é muito importante para a saúde também, obviamente, tá? E corridas, natação, tem muito potencial de ganhos legais, assim, treinamentos altamente interessantes que tem. E, de novo, vai ter alunos que vão gostar muito, tem outros que vão gostar menos, mas são, em geral, muito interessantes esses treinos de velocidade resistido no campo da saúde também, tá? Tem um potencial enorme, assim, de motivação.
E falei demais, né, gente? Mas tá. Até o assunto de hoje eu deveria estar falando da Patrícia Pantoja, né? Eu acho que eu vou até variar mesmo, gente. Eu vou fazer isso, acho que dá. Olha só, eu vou parar a gravação aqui